Fala galera! Você viu o que aconteceu ontem? Carlo Ancelotti, o técnico multicampeão, conquistou sua primeira vitória no comando da seleção brasileira. E olha, a repercussão foi mundial. Vem comigo conferir como a imprensa reagiram a esse novo capítulo da nossa amarelinha. O Brasil venceu o Paraguai por 1-0 em São Paulo, garantindo vaga antecipada na Copa do Mundo de 2026. O gol foi dele, Vinícius Júnior. E a vitória marcou a estreia vitoriosa de Ancelotti em casa, justamente no dia do aniversário de 66 anos do treinador. Na Espanha, a vitória foi manchete dos principais jornais esportivos. O jornal Marca destacou: Vinícius dá a Ancelotti uma vitória valiosa na estreia do técnico em casa. O jogo de Vinícius foi uma maravilha. Ele liderou a seleção, que melhorou seu desempenho em relação aos últimos jogos. O jornal francês L'Équipe considerou o gol de Vini Júnior simbólico, já que ele foi treinado por Ancelotti no Real Madrid, mas lembrou que o treinador ainda tem muito trabalho pela frente, até a Copa. O The Guardian, da Inglaterra, destacou a escolha ousada de Ancelotti de jogar com 4 atacantes e a energia renovada da seleção. Segundo eles, parecia que o italiano trouxe vida nova ao time, que há pouco tempo parecia perdido. A imprensa internacional também destacou as mudanças táticas de Ancelotti. Ele promoveu a entrada de Martinelli, Rafinha e Matheus Cunha, deixando o ataque mais leve e dinâmico. O time mostrou mais organização e domínio, principalmente no primeiro tempo. O próprio Ancelotti elogiou a atuação. Foi um jogo completo, jogamos bem, controlando a posse de bola e estou contente com a química do ataque. Não vai ser uma vitória contra o Paraguai que vai fazer com que eu entenda que tudo mudou. Não mudou. O Ancelotti pegou um trabalho que não teve legado algum do Dorival. Agora, para ser muito justo, pega o primeiro tempo de ontem do Brasil. Quantas vezes o Brasil se comportou dessa forma com o Dorival? Pega a própria data FIFA contra Equador e Paraguai nas mãos do Dorival no ano passado. O Brasil ganha do Equador em Curitiba tomando vaia, numa atuação burocrática, ruim, nota 4,5, e perde pro Paraguai lá jogando nada. Olha a diferença do que o Brasil jogou ontem pro padrão que vinha apresentando com o Dorival. Pô, o Ancelotti conseguiu fazer isso com 10 dias de trabalho. A questão é, vai conseguir manter? Vai conseguir repetir? Contra adversários mais fortes isso vai funcionar? Não sabemos, não temos como saber. O nosso trabalho também é projetar, é analisar o que aconteceu e olhar para o futuro. Se eu chegar aqui para fazer uma análise sobre a seleção brasileira na eliminatória, num jogo de eliminatória, e não levar em consideração a Copa, se eu restringir a análise apenas ao jogo de hoje, não vai fazer o menor sentido, porque tudo isso aqui deságua na Copa. O Ancelotti veio para a Copa, para fazer um trabalho para a Copa. Então é obrigatório, na hora de fazer uma análise sobre a seleção brasileira, projetar a Copa. De fato, esses dois jogos aí contra duas seleções, por exemplo, o Paraguai vinha de 9 jogos que não perdia, né? E o Equador classificou, já está na Copa do Mundo, começou lá com -3, jogando em Quito ou em Guayaquil. Não eram jogos fáceis, o Ancelotti tinha acabado de sair do Real Madrid, chegou, agora sim que ele vai ter férias, aí até a próxima data FIFA, né? Se esperando muito o treinador de grife, à beira do campo, para comandar principalmente a parte ofensiva do Brasil, que tem jogadores espalhados aí no futebol mundial. Você pega aí
Ontem mesmo, Rafinha titular do Barcelona, Rodrigo titular, o Vinícius Júnior, Real Madrid, o Matheus Cunha indo agora para o Manchester United, o Gabriel Martinelli joga no Arsenal, né, que é uma das sensações da Europa ali. Então, quer dizer assim, fazer com que esses jogadores pudessem desenvolver bem. Eu acho que fez uma boa partida mesmo, né? Não é, é de encher os olhos, mas pro que vinha jogando, ontem fez uma boa partida em casa, em nenhum momento foi ameaçado. Nesses 180 minutos desses dois jogos, o Brasil pouco sofreu na parte também defensiva. O Equador não criou tanto. Ontem o Paraguai só teve mesmo um chute de fora da área e uma cabeçada lá no segundo tempo. Mas nada, o Brasil dominante. Um jogo sob risco, porque você joga ganhando de 1-0. A qualquer momento você pode tomar uma bola parada, tomar um gol. E mesmo criando chance, poderia já ter feito, que nem você falou para mim, poderia ter feito o segundo e até mesmo o terceiro, né? O Ancelotti, Itaquera lotada, eu fui lá, né, todo mundo jogando junto, não houve aquele em nenhum momento transpareceu que a torcida ia ficar puta, porque a seleção não estava jogando bem, alguma coisa assim, pode ainda pontuar. O Bruno Guimarães fez uma ótima partida, precisa mais ter um pouco de calma, fica muito, o cara que joga no Newcastle, joga a Premier League, joga ali, vai jogar de novo outra Liga dos Campeões, poderia ter sido expulso, reclamando muito, mas foi a melhor partida dele nos últimos tempos com a camisa da seleção. Então alguma coisa tem que se poder. Calma, filho, você tá jogando na seleção, dá um chute pro gol, vai pra torcida. Aquele jogador de seleção brasileira não precisa disso. Jogador que joga em time grande, ele joga num time de respeito na Europa, mas pra mim foi o melhor jogador em campo. O Casemiro, a gente sabe a bagagem que tem, tudo, se tentou outros ali na cabeça da área, mas ninguém conseguiu mesmo ganhar essa posição. Então o Casemiro manteve uma tranquilidade, né? O Paraguai já está na Copa do Mundo, né? Eu acho que a 7ª vaga vai brigar ali Bolívia e Venezuela. E o que se espera é de um futebol melhor. O que se cobra muito é, pelos atletas que tem espalhado no mundo, da bola, é que esse Brasil ficasse mais forte e jogasse um futebol melhor. Por isso que questionou muito o Dorival, se questionou muito o Ramon, o Fernando Diniz, pelo futebol melhor jogado e uma qualidade melhor desses atletas. E ontem eles fizeram uma boa partida. É de encher os olhos como a Espanha, como a França joga, quem mais ali, a própria Inglaterra, mas lá também tem dificuldade de ganhar o jogo. Eu estava vendo o jogo das eliminatórias aí, a Inglaterra, numa preguiça desgraçada, ganhou de 1-0. Tomou 3 ontem de perdeu Senegal. do Senegal. Tomou o nome amistoso, tá vendo? Nem vi esse amistoso ontem. Ganhou de 1-0, Os jogos da Inglaterra nas eliminatórias são todos assim, apertadinhos. 1-0, a própria Itália tá lá, no grupo da Noruega. Sofreu para meter 2-0 na Maldívia? Como é? Moldávia, não é nem Maldívia. E a Noruega ganhou de 5 dessa Moldávia, né? Então, quer dizer assim, até na época que eu jogava também, o Paraguai veio aí. Paraguai, na época eu tava vendo, lá tomamos 2-1 e no jogo de volta aqui foi um 2-0 em Porto Alegre, sofrido. Então não é tudo mil assim, que você bota 11 caras atrás da bola, condicionado fisicamente, mesmo você tendo jogadores que jogam nos grandes ataques dos clubes do mundo, não é fácil não. Mas ontem a vontade, até a qualidade mesmo, o Brasil foi melhor do que muito, eu acho que pós-Copa do Mundo, um monte de jogo ruim, horrível. Ontem o pessoal saiu, pelo menos, merecendo os elogios que foram dados. Não é também aquilo, todo mundo tem 11 aí que é tipo pilhado, né? É 8 ou 80. Calma, Tico. Porque o Paraguai não fez nada no jogo. O Paraguai não fez absolutamente nada. O Paraguai não conseguiu ameaçar a defesa do Brasil, assim como não conseguiu o Equador. E se naquele jogo contra o Equador me incomodou essa situação, Brasil não foi ameaçado, tem que elogiar o empate. Para mim, não. Para mim, um jogo insuportável, como foi o jogo do Brasil contra o Equador, ele nunca merece elogio. Foi um jogo broxa, foi um jogo xoxo, foi um jogo ruim, foi um jogo que deu vontade de dormir. Agora, no jogo de hoje, não. No jogo de hoje, o Brasil criou. O Bruninho chamou atenção, né, para essa circulação dos atacantes. E realmente, né, Mauro Betting, dessa vez, isso que a gente viu hoje, essa circulação dos atacantes do Brasil, já mostra o trabalho do treinador.
já mostram que muito brasileiro, o treinador brasileiro tem medo de fazer, porque aí vai ficar, eu vou tirar o Vini da posição dele. O Vini vai ficar emburradinho. O Vini não vai gostar dessa decisão. O Vini vai dizer que prefere jogar na posição que ele sempre joga no Real Madrid. Ali, meu amigo, é um treinador que manda. Ali é um treinador que tem costas quentes, tem bagagem e tem culhão para fazer o que ele quiser na seleção brasileira. O Ancelotti sabe a bagunça que estava a seleção brasileira antes dele chegar. A zona, o futebol ruim, sem organização. E aí, Mauro, você já vê um trabalho do treinador. Quando você vê essa circulação ofensiva, eles variando de posição, ninguém numa posição fixa, ali mostra que é um nível diferente de treinador e, para mim, principalmente, um treinador que não vai deixar jogador mandar na seleção brasileira. Não vai deixar jogador ficar emburradinho. Vai jogar fora de posição. Porque isso tem muito no Brasil. A gente já cansou de ver jogador brasileiro choramingando, que estava jogando fora de posição, que prefere jogar na posição de origem. Com o Ancelotti, não. Ele mudou, mesmo sem um camisa 10 ainda, né, de origem, que o Vampeta sente muita falta. E um Brasil que soube criar, Mauro Betting, com essa circulação ofensiva que já dá um pouco da cara do Ancelotti, até porque ele disse, não vai ter uma cara só comigo. Até na pergunta do Viga, que está aqui hoje com a gente, não vai ser só reativo, não vai ser só contra-ataque, não vai ser só ofensivo, e agora a gente vê que o Brasil pode ter variações com um treinador dessa qualidade e com esse histórico, né, Mauro Betti? Não tem a dúvida. Boa noite, Pilhado. Bruno, torcedor da Jovem Pan, torcedor brasileiro. Vamos para a nossa 23ª Copa. Só o Brasil esteve em todas as Copas, é um mérito inegável, né? Vai ter gente que vai falar, ganhou 5, mas perdeu 17. Não é assim que se deve fazer a conta, mas faz parte do jogo. E faz parte do jogo do Ancelotti, um dos maiores treinadores da história. Melhor treinador da história do Real Madrid, o maior vencedor da Champions. Esperamos que agora seja um grande campeão, um hexa pelo Brasil ano que vem nos Estados Unidos. Uma das grandes virtudes dele, além do trato com as pessoas e não só com os próprios atletas, é a versatilidade tática. O Ancelotti hoje é muito melhor treinador do que foi há um tempo atrás e, para o meu gosto, menos italiano no sentido de ser só mais retrancado, mais defensivo, mas com opções e variações táticas, inclusive com essa dinâmica que apresentou bem agora na Neoquímica Arena, na justa vitória do Brasil por 1-0. Só acho que 1-0 tá justo também. O Brasil, para mim, não criou tantas oportunidades assim. Pelos meus critérios, foram 5. O Paraguai teve uma chance no segundo tempo num cabeceio, houve uma desatenção que o Júnior Alonso cabeceou com um certo perigo. Mas foi só. O Paraguai não criou e jogou para perder de pouco, ou jogou, por óbvio, para empatar, porque se empatasse a seleção Guarani estaria na próxima Copa do Mundo, vai acabar estando, como o Brasil já está. Gostei do time, gostei da ideia, gostei da ousadia de mexer na equipe, fazer um time mais faceirinho, mais solto como o Matheus Cunha, por dentro, saindo, com o Vini mais enfiado, como ele já fazia, já bem destacou, como sempre, o Bruno Prado, desde a temporada anterior, antes da chegada do Mbappé ao Real Madrid, o Vini já um pouquinho mais por dentro, naquela campanha vitoriosa na temporada anterior do pentadeca campeão europeu Real Madrid. Martinelli aberto pela esquerda bem, como destacou o Bruno Wanderson, aberto pelo lado direito, para o Rafinha circular mais e jogar parte daquilo em que brilhou como o melhor brasileiro na temporada que está terminando agora pelo Barcelona. Enfim, vi alternativas táticas interessantes, o Bruno Guimarães chegando um pouquinho mais, Casemiro protegendo, o Alex Ribeiro muito bem na zaga, Marquinhos também, o goleiro do Brasil, Alisson, não sendo acionado, e o Brasil merecendo a vitória, merecendo a classificação e merecendo palmas o Ancelotti. Mas assim como as críticas não podiam ser exacerbadas na última quinta-feira em Guayaquil, embora eu concorde contigo, Pilhado, não foi um bom jogo, foi um jogo sonolento. Hoje o Brasil foi melhor, com mais intensidade, não foram tantas as oportunidades, até porque o Paraguai historicamente sabe marcar e a equipe do Alfaro vinha numa sequência muito boa de 5 vitórias e 4 empates nas eliminatórias, ou seja, não é um time qualquer, mas o Brasil mostrou que com o Ancelotti tem outras coisas e como você também bem destacou, Pilhado, um dos grandes méritos do Ancelotti é essa questão pessoal. Ele rapidamente se entende muito bem, tá todo mundo muito encantado com ele, de atletas, que não deu para conversar muito com atletas, mas com gente próxima a eles, com gente da direção, comissão técnica, como o Ancelotti rapidamente se adaptou ao Brasil, pelo conhecimento que tem do Falcão lá de 80 da Roma, os mais de 40 atletas com que treinou no futebol brasileiro, o próprio Toninho Cerezo, outro cracaço que foi companheiro dele na Roma na primeira metade dos anos 80, enfim, o Ancelotti tem essa capacidade de trabalhar em vários clubes, ser campeão em todos eles e torcer para que ele faça na seleção algo parecido. O ambiente já é muito bom,
O Ancelotti, inclusive, já está se preparando para aprender ainda mais aqui no Brasil. Inclusive a língua portuguesa, deverá ter um professor de português para facilitar as entrevistas, o próprio trato com gente, mas é uma das tantas virtudes da pessoa do Ancelotti que é sempre notável. Eu, pelo menos, sempre prefiro a pessoa ao profissional e as coisas não são excludentes. Ele já cativou e encantou muita gente na CBF, em torno da seleção, e isso não vai ser problema. E você destacou outro ponto também muito importante, Pilhado. Essa coisa de jogador reclamar, pô, mas no meu clube eu jogo assim, na seleção eu jogo diferente. Velho, não tem como 11 jogadores, quase nunca na história, e não só da seleção brasileira, de 11 jogadores jogarem no clube, na seleção, como eles atuam no clube. É óbvio que é diferente, e tem que ser diferente, porque não dá para você colocar jogadores diferentes, porque há um entrosamento, há um entendimento, são cabeças diferentes do treinador do clube de seleção, são necessidades diferentes, são valências diferentes, são camisas, torneios completamente distintos, enfim. Não dá para essa coisa. Não, eu jogo no clube assim. Não, velho, você vai ter que se adaptar e, na dúvida, é só lembrar a maior de todas as seleções, o Brasil de 70 do Zagallo. Eu sei que aquela equipe ficou 122 dias se preparando, primeiro com o Saldanha e depois com o Zagallo, mas foi um time que mudou bastante, se adaptou para ser brilhante na Copa do México de 70 e muita gente fazendo posições e funções diferentes. Então você conversando na lábia, como na época fez muito bem o Zagallo e como usualmente faz muito bem o Ancelotti, as coisas vão se acertando. Gostei, legal, bacana, mas é evidente que o Brasil ainda tem muito a evoluir. Que diferença ter um técnico, né? Pelo amor de Deus. A gente perdeu muito tempo discutindo se era bom ou não ter um técnico estrangeiro na seleção brasileira. Por favor, olha o que ele fez de um jogo pro outro já. A coragem que ele teve. Meteu o 4-2-4. Eu falei pra vocês, hein, na live passada, que eu achava que o 4-2-4 era uma opção pra jogar contra o Paraguai, tirar o Gerson e colocar 4 atacantes, porque a gente tinha que ganhar esse jogo de qualquer jeito. E tá lá, meu. Lá foi o velho, meteu 4 atacantes, porque não eram 4-2-3-1. O Vinícius flutuou na frente. Não é verdade, era uma linha de 4, né? Dava pra ver claramente que era uma linha. Ele trocava de posição com o Martinelli. Então, cara, deu certo, ganhamos, estamos na Copa. E aí, o que você achou da estreia vitoriosa de Ancelotti? Será que agora vai? Deixa a sua opinião nos comentários e se inscreve no canal. Valeu e até a próxima!